Mas a verdade é que, quando fiz este bloco para vocês, lembrei-me que seria fantástico dar-vos a conhecer um projeto que é o projeto Casa Nick e Inês. Contactámos os autores, convidámos os autores e imaginem vocês quem é que eu tenho aqui comigo hoje. É isso mesmo, tenho o Nick e tenho a Inês e vou já passar à conversa com eles. Olá, Nick, olá, Inês. Olá, Ana Tércia. Obrigada por terem aceito o convite. Obrigada, Obrigado. É um gosto ter-vos aqui connosco, vocês já sabem. Para nós é um prazer ter convidados, ainda mais convidados que fazem estas maravilhas. Mas digam-me uma coisa, que projeto é este, Casa Inês? Então, a Casa Nick Inês é um projeto que nós damos aulas, somos professores e artistas e fazemos muitos livros com formas diferentes, como, por exemplo, eu vou mostrar aqui um bocadinho fora da caixa. É maravilhoso. Portanto, isto começou em 2013. Nós tivemos a necessidade de começar a dar aulas no nosso estúdio, que era o nosso T1, e acabamos por enverdar muito pelo papel. Portanto, tudo que é... Nós depois fazemos também ilustração e muitas impressões e por aí fora, mas o livro surge como o objeto em si, não é? Tipo a matéria-prima em si. Vocês editam os vossos trabalhos? Também Fazemos, editamos, portanto, temos uma editora que é a Casa Nick Inês Edições e fazemos alguns livros também um bocadinho com um formato mais comum, como por exemplo com estes livros de capa dura, não é? Há outros livros, como por exemplo o Livro Infinito, que não tem capa. Nós também, no fundo, os livros que publicamos têm sempre este cariz de ter um formato um bocadinho diferente, ou seja, trabalhamos com o próprio papel, não é? E o que ele possibilita. Portanto, formas assim um bocadinho diferentes. E a ilustração acaba por estar um bocadinho confinada aos suportes que nós criamos em papel. Como é que isto acontece? Um escreve e o outro ilustra? Escrevem os dois e ilustram os dois? Como é que isto acontece? Isto é um bocadinho... Acontece um bocadinho os dois. A maior parte dos desenhos em si é a Inês que os faz, embora haja alguns que eu tenha feito também. Mas o que é para desenhar? És geralmente tu que diz o que fazer. Sim, no fundo é um esforço muito colaborativo, porque um livro envolve muita coisa, né? Envolve desde a concepção até ao próprio projeto e há toda uma fase técnica também. E, portanto, há uma colaboração muito estreita entre os dois. E depois resulta este trabalho fabuloso, que é a mistura das vossas competências em conjunto. É muito bom. Eu tenho aqui para mostrar alguns slides com trabalhos vossos. Posso mostrar? Claro que sim. É uma boa... Sim, claro que sim. Vamos lá ver. Então, aqui temos a encadernação clássica. Fazemos também vários tipos de encadernação, como a encadernação Coptic, belga, a encadernação japonesa. Vou passar. Portanto, aqui temos assim, pronto, os livros. A casa surge muito como tema, uma vez que o nosso trabalho acabou por ser em casa. Feito todo em casa. E então a casa surge assim muito. Ensinamos assim livros tridimensionais, aquilo é um bocado um pop-up, e o próprio em casa que já cá teve na hora do conto da telescola. Ok, vamos passar para a próxima. Aqui temos outros dois. Aqui tem uma encadernação, portanto, uma encadernação chamamos de encadernação diamante. Esta. Em que ali a lombada tem um ponto específico. E aquele ponto faz parte da estrutura do próprio livro e dos cadernos. Certo. E aqui já vamos falar sobre estes, mas agora quero-vos perguntar o seguinte: se eu vos pedisse para deixarem uma mensagem lá para casa, para os nossos alunos, para todos, mas sobretudo para aqueles que adoram estas artes, o que é que vocês poderiam dizer? Ora, então, se calhar... Nós temos sempre, não é? Começamos por essa, não é? Podes dizer. Porque nós... uma coisa que nós estamos sempre a dizer é que ninguém nasce com nenhum talento. Eu e a Inês fazemos disto a nossa vida, nenhum de nós nasceu a saber desenhar ou a gostar de coisas destas, e no fundo a prática é que ajuda. Portanto, o que nós costumamos dizer é, se tu gostas, basta fazer. Exatamente. É o que eu digo também aos meus alunos, precisamente isso. E que não existe, pronto, estamos sempre a ouvir pessoas a dizer não sei desenhar, ou não tenho jeito, estas coisas. Verdade. E nós acreditamos que não é uma não há questão nenhum de talento. jeito. Toda a gente pode criar e é livre para o fazer. Eu lá em casa, em Tom da Graça, costumo dizer ao meu filho: toda a gente sabe cantar, toda a gente sabe desenhar, toda a gente sabe pintar. É certo que ninguém me deixa cantar, pronto, é verdade. Mas também é verdade que eu tenho voz e posso cantar, e podia ter treinado, podia ter investido alguma coisa nisso. Não o fiz, claro, portanto, como já não tenho talento, a coisa corre mal. Mas a verdade é que... Nós não acreditamos nisso. Mas a verdade é que, de facto, quando se faz muito, quando se pratica, acabamos depois por adquirir competências que são grandes mais-valias para a nossa vida toda. Pois é. Sem dúvida. Mas agora, vamos falar um bocadinho sobre a encadernação artesanal.
Ok. Que é importante, não é? Claro que Porque, sim. no fundo, ela acompanha-nos já há muitos anos. É verdade. Isto que eu estou a dizer. Pois é. Portanto, para quê? Para proporcionar a união de páginas, de livros, para garantir também a preservação de alguns documentos, e isto já acontece há milhares de anos. Desde que existe papel. Desde que existe papel, exatamente. Mas existem diferentes tipos de encadernação artesanal, porque depende da... Penso eu que não estou a dizer nenhum disparate, depende da costura. Não é? Sim. Que tipos são esses? Vocês querem dizer alguns? Olha, por exemplo, a encadernação japonesa que mostraste Exato. inicialmente permite, por exemplo, a utilização de folhas soltas. Portanto, não é folhas em cadernos. Enquanto a encadernação clássica tem que se fazer um caderno que vai Exato. ser cozido a outro caderno. Portanto, cada uma tem uma especificidade diferente e cada uma acaba por se adaptar melhor a cada projeto, não é? Sim. Ok. Eu tenho aqui mais umas imagens sobre isso que vou passar a mostrar. Portanto, nós aqui temos duas que, entretanto, há pouco não falámos sobre elas. Temos o livro que para mim é dos meus prediletos, que é o livro Pop-Up, que Pop-up. é absolutamente fantástico. E vocês têm aí Nós temos não aqui têm? um pop-up que gostamos muito também. Está a trabalhos incríveis. E nós, no final da aula de hoje, ainda vamos mostrar como fazer um pequeno Assim, pop-up. uma coisa muito, muito, muito rápida. Boa, boa. O Também vou pop-up mais aprender. rápido. E depois temos um livro de artista. E aqui eu encontrei, quando andei à procura do livro de artista, eu encontrei milhares de possibilidades diferentes. é. Escolhi este porque achei que se adequava um bocadinho mais às idades para que se destine este bloco. Mas há possibilidades infinitas aqui, É não um é? bocadinho infinito. Pronto, estes são considerados uns livros de artista. Os livros de artista podem ser únicos ou múltiplos. Este, por exemplo, é único. Nós só temos um exemplar. Enquanto quando os outros livros que publicamos, temos, por exemplo, 1000, 1500 exemplares de cada um. Portanto, este é um livro de artista. Exatamente. Exato. E os livros de artista, no fundo, podem ser tudo. Mesmo a palavra livro é muito, muito livre. Portanto, nem sequer tem que ser necessariamente de papel ou ter uma capa, desde que haja alguma leitura e desde que o artista diga que Que é aquilo um livro. Ok, vou mostrar mais algumas imagens. Aqui temos então aquilo que a Inês há pouco dizia, a encadernação belga, a encadernação copta e a clássica. E aqui o que difere realmente é o tipo de costura, é isso? Sempre o tipo de costura. Sim, vemos ali que na encadernação copta não existe uma lombada, portanto os cadernos estão mesmo à vista e a costura também. Na belga, a costura da lombada é unida à capa através daqueles fios e a clássica é aquela que todos nós conhecemos, os Dos livros livros comuns. mais banais e comuns de capa dura. Que eu cheguei a fazer quando era aluna. É Pois, verdade, antes é verdade, fazia, sim senhor. Aqui já vamos lá. Agora, o que é que eu quero perceber? Eu fiquei um bocadinho confusa porque eu quando vos perguntei, eu quero arquivar os meus trabalhos, quero preservá-los, e vocês não hesitaram em recomendar-me a encadernação japonesa. Sim. Porquê? Porque a encadernação japonesa, portanto, são folhas soltas, não é? Que são encadernadas, portanto, com um tipo de costura até bastante simples, que podemos a qualquer momento cortar a costura e voltar a colocar mais folhas, Exato. cozendo E voltar a novamente. Exatamente. Então, é uma encadernação muito boa para portfólios artísticos, assim como álbuns de fotografia, nós usamos muito. É uma encadernação que é muito, muito simples. Exato. Eu trouxe aqui porque, enfim, pus-me a fazer em casa, claro, não é? Porque essa vossa proposta para mim foi irresistível. Conclusão, comecei a fazer e depois já não conseguia terminar. Então, tenho aqui algo que vos posso mostrar. Eu não trouxe completo para que vocês percebam que ao cozer, aqui nós temos várias possibilidades de pontos. Encontrei coisas maravilhosas. É um mundo, É não um é? É um mundo mundo. que não acaba. Esta é a mais simples de todas. Aqui temos o nosso papel marmoreado. E, como veem, é muito fácil de fazer. Eu vou pousar aqui porquê? Porque eu agora quero vos dizer que com isto da encadernação japonesa, eles em casa podem fazer portfólios, podem fazer álbuns de fotografias, podem fazer o que quiserem. Sim, até pode-se fazer um bloco simplesmente com papel de rascunho Exato. ou reutilizado, um bloco para desenhar ou para apontar. Exatamente. Eu tenho aqui também, e isto eu fiz, isto foi feito em 5 minutos. É verdade. Não, nem é preciso muito E tempo. para às vezes fazer não é estas necessário tempo. É verdade. Aqui o que é que nós temos? Temos 2 envelopes, portanto aqui, que fazem a capa. Eu queria abrir, mas estou com dificuldades. Depois temos um orifício no centro, a fita passa. Portanto, isto é do mais simples que há. Em 5 Apenas minutos. um furo.
Apenas um furo. E fica com acabamentos tão bonitos, não é? Com envelopes, baratíssimo. E depois tenho outra ainda, com envelopes. Eu aqui pus isto só em tom de graça. Porquê? Porque este aqui também é feito com envelope, com uma folha dobrada. 5 minutos, se calhar nem tanto. Enfiada dentro dos envelopes. Uma coisa simples de fazer e que dá para arquivar aqui os meus apontamentos. Portanto, facílimo. E agora tenho aqui para vos mostrar uma ideia que até foi proposta pela professora Isabel e que, como vocês podem ver, aqui não acontece nada. Mas este livro, ele é feito com caixas de café. Aquelas caixas onde colocamos as embalagens, as cápsulas, aliás. E como é que ele acontece? Acontece do seguinte modo, muito fácil. Vocês colam as vossas imagens e vão passando. E podiam escrever, podiam contar aqui a vossa história conforme vocês quisessem. Como podem ver, com os materiais menos nobres, as coisas mais simples, vocês conseguem ótimos resultados. Mas agora eu vou passar aqui a palavra aos nossos especialistas de encadernação, porque eles é que sabem disto, e vou-vos convidar então a irmos para a nossa mesa de trabalho, onde vocês nos vão fazer o livro infinito. Um livro infinito. Então até já. Até já. Então, vamos fazer então o livro infinito. O livro infinito, decidimos trazer aqui para a última aula, porque no fim, como é o final, o infinito é uma coisa que nunca termina e isto dos livros é uma coisa que nunca para acaba. Nós é infinita. Sim, é sempre infinitas possibilidades. O infinito tem um livro com 4 momentos, em que podemos ir abrindo e vamos sempre do centro para fora. E no final, o livro volta sempre ao mesmo. Então, para fazermos este livro, vamos precisar de 2 folhas de papel A4 que são cortadas para fazer em quadrados. Portanto, não sei se vocês já devem saber, basta, por exemplo, pegar numa folha e dobrar então um triângulozinho, cortar a parte de baixo e temos 2 quadrados. Vamos precisar então de 2 quadrados. Inicialmente, começamos por dividir a folhinha ao meio, pontinha com pontinha, o mais perfeito que conseguir. Vamos usar aqui uma dobradeira, mas vocês podem usar apenas o vosso dedo. Se não tiverem uma dobradeira, podem usar outro material duro. Abrimos e depois vamos o quê? Dividir uma metade ao meio e a outra metade ao meio. Vamos começar. Às vezes dizemos que isto é como fechar o armário ou o roupeiro. Exato. Nós chamamos de roupeiro. O roupeiro. O roupeiro. Vamos fechar as portas. Estão a ver? Um roupeiro. Abrimos tudo e agora vamos fazer o quê? Vamos dividir novamente ao meio, mas agora uma na horizontal. E fazemos o quê? Abrimos e vamos dividir novamente ao meio, um lado e o outro. O armário, o roupeiro, outra vez. Se vocês se lembrarem, os 2 roupeiros é uma maneira que nunca se vão esquecer de fazer este livro. Então, temos assim um quadrado dividido em 16 quadrados. O que é que nós temos que fazer? 2 vezes este passo. Portanto, queremos 2 folhas igualmente dobradas em 16 quadradinhos. Após este passo, vamos fazer o seguinte. Numa das nossas folhas, vamos colocar cola nos 4 quadradinhos dos cantos. Okay? Vamos colocar cola. Portanto, no fundo, vamos colar uma folha à outra, mas apenas vamos colocar cola naqueles 4 cantinhos. Podem usar a cola de batom stick ou outra cola líquida ou pincelada, conforme for o que vocês tiverem à mão. Depois deste passo, o que é que nós fazemos? Colocamos um quadrado em cima do outro. Só assim. Muito simples, não é? Portanto, temos um quadradinho colado no outro. Se quiserem, podem ajeitar um pouco os quadradinhos com a cola. Se for muito líquida, deixem secar um bocadinho. E agora, passamos aos passos do Nick. E agora, depois de termos, então, as folhas coladas uma na outra, portanto, nós, no fundo, temos as 2 folhas, vamos ter que cortar, ok? Este é o passo mais difícil, mas vocês conseguem. Claro que sim. Vamos cortar a folha de cima na horizontal e a outra na vertical, mas com muito cuidado. Nós temos que abrir as folhas, ok? E separá-las para não cortar a que está por baixo, apenas uma de cada vez. Com a tesoura, vamos então, eu até marquei aqui
as linhas que vou cortar para saber... Lembrem-se sempre, uma cruz. Uma cruz, ok? Portanto, abrindo o espaço que temos e vamos cortar. Mais fácil, por vezes, cortar de uma ponta até ao centro e virar, ter a certeza que está aberto e vamos cortar novamente, até ao meio. Uma e a outra. Por vezes, a mais desafiante é mesmo a segunda. Okay? Tentando não cortar tudo. Okay? Abrindo, tendo a certeza que não vamos cortar a segunda folha. E... Vamos a isso. Ok? Portanto, já temos as duas partes cortadas, mas agora temos só que compreender o livro. O livro nós tínhamos dito que são 4 momentos. Então, por exemplo, vocês podem ilustrar 4 estações do ano, Exato. 4 fases da lua, aquilo que vocês quiserem, não é? Vamos só, uma vez depois de cortar o livro, é bom irmos sempre vincando todas as folhas e brincar um bocadinho com o livro para saber como é que ele funciona. Então, temos o momento 1 e vamos sempre abrindo o livro do meio para fora. E quando estamos a virar as folhas, não convém o livro estar pousado na mesa, convém ele estar sempre, de alguma maneira, no ar. O grande truque deste livro é, sempre que viramos o livro, tem que estar no ar. Portanto, é muito diferente dos livros que nós conhecemos normais, não é? Porque os livros nós conseguimos, portanto, lê-los e mexê-los de alguma maneira quando estão sentados. Então, no final, devemos ver que existe um primeiro, Um segundo um momento, segundo, um terceiro e o quarto. Vai sempre haver um que fica nesta cruz e o quarto. Portanto, um dos 4 momentos, não interessa necessariamente se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, um deles vai ser uma cruz antes de voltar, então, ao início. Então vamos 4 mostrar, momentos. por exemplo, um deles já desenhado, não é? Tínhamos aqui as 4 estações do ano. Aqui podemos mostrar. Portanto, nós utilizamos aqui, neste caso, uma árvore que iria demonstrando, não é? Portanto, Se era agora era a primavera, o verão. E depois o outono com as folhas que vão caindo, porque depois, no final, volta ao início. Ao início. E então apropria-se muito bem a alguma coisa que tenha um ciclo. O ciclo da água, as 4 estações, um dia, uma semana, um ano. Bom, vossa imaginação há de arranjar outras coisas Outras que possibilidades. são um bocadinho cíclicas. Outras coisas que também podemos também brincar com o facto dele se abrir ao meio. Então, Como, por exemplo, uma boca. Exato. Se tivermos uma personagem, podemos então brincar, não é? Como se ele fosse abrindo a boca. Okay? Mas ele também vai andando e vai se mexendo. Pode ir dizendo qualquer coisa. Okay? Portanto, agora é convosco. Façam a ilustração e o desenho da maneira que acharem mais apropriado. Nós gostamos muito de utilizar aguarelas, não é? Mas vocês vão fazendo agora conforme o que acharem mais divertido. Não se esqueçam com as aguarelas, temos sempre que esperar que seque para fazer o próximo desenho, porque este livro é feito de papel cavalinho, portanto a gramagem não é apropriada. E pronto. Olha, sabem, eu estava aqui a olhar para vocês e estava a lembrar-me que isto me remeteu para o origami, para o kirigami. Eu lembro-se de brincarmos com isso quando éramos miúdos, eu pelo menos brincava muito. É o quantos queres, que ainda hoje se faz tanto nas escolas, não é? Exatamente, é muito engraçado. Eu agora, o que é que eu proponho? Proponho que nos dirijamos então para ali. Porquê? Porque nós temos 2 vídeos ainda para ver, que não vimos há pouco. Boa. Vamos ver estes 2 vídeos, um deles até é vosso. Foi uma gentileza da vossa parte terem-nos proporcionado. E depois vamos para a síntese. E queria que levassem aquele pequeno exemplo que nos trouxeram do livro Pop-Up. Ok. Pode ser? Pode ser. Então Pode vamos ser. lá. E depois explicamos ali na explicamos reta ali. final, Ok. porque entretanto o nosso tempo já está a Ok. terminar. Tá bom, Vamos tá bom. lá. Ainda temos tempo. Ainda temos um bocadinho. Então vamos a ver os vídeos que trouxemos para vos mostrar. Caught me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do. I won't let
the safe bet continued to make me go blue. Então aqui nós temos mais um exemplo de um livro infinito, mas ainda tenho outro vídeo para partilhar convosco. Este é um trabalho vosso. É um trabalho nosso, sim. É fantástico. Um livro infinito. É giríssimo. E começa tudo outra vez. Espetacular. Vamos então ler o síntese e a seguir vamos falar um bocadinho desse livro maravilhoso que vocês trouxeram para nos mostrar. Então, em síntese, o que nós vimos aqui hoje, então refletimos sobre a importância do reaproveitamento de materiais como solução para o problema provocado pelo desperdício de papel. Conhecemos os elementos que compõem a estrutura física de um livro. Conhecemos algumas técnicas para realizar papel marmoreado e algumas técnicas de encadernação que vocês podem ver no enunciado deste bloco que está sempre disponível na página do Estudo em Casa. Lá tem não só os desafios, como uma série de links aos quais vocês podem recorrer para verem até outras possibilidades que aqui não foram mostradas. Vão lá dar uma espreitadela que é importante. Depois, aprendemos uma técnica criativa para realizar livros animados, móveis, a partir do conceito de engenharia do papel. E agora, sim, eu queria que vocês nos dessem uma pequena explicação sobre o pop-up que trouxeram para partilhar com os nossos alunos. Portanto, vamos um mini desafio, portanto, é o pop-up mais simples dos Mais simples de todos, mas que tem um grande efeito, se soubermos fazer bem. Apenas precisamos de uma tesoura e apenas um corte. Portanto, uma folha de papel, o Nico vai mostrar. Chamamos este o bico de pássaro. Okay? Para fazer este pequeno pop-up, basta uma folha A4, dividimos ao meio. Vincar bem. Pontinha com pontinha, o mais perfeito que conseguirem. O mais importante dos pop-ups é vincar bem cada dobra. Portanto, vamos fazer um corte aqui no meio, na parte que é dobrada. Depois fazemos aqui uns triângulos para a frente e para trás. Bem vincadinhos. Muito bem vincados. Até dá para fazer no ar, como estão a ver. Sim, com alguma dificuldade. Se fizer em cima da mesa, é mais simples. Depois abrimos e com o dedo vamos pôr para trás, portanto para a frente. Portanto, isto dá jeito de ser um papel um pouco mais grosso, um bocadinho mais, com um pouco mais de gramagem, mas qualquer papel dá. Ok? Estão a ver? Depois basta termos uma folha contrastada atrás. E fazer uns olhinhos, por E exemplo. vamos fazer uns olhitos aqui. E depois podem decorar da maneira que quiserem. Podem fazer cabelo, podem fazer uma língua colada a sair. O que vocês acharem que seria mais engraçado. Aqui umas pestaninhas. E Aqui está. um olhinho assim. Tão giro e À tão vista. fácil, não é? Pode ser Pronto. giro para vocês fazerem convites para as vossas festas de aniversário, por exemplo. Está um belo postal. É um postal Espetacular. giro. Sim. Em 5 minutos, mais ou menos, também, não é? Sim, super rápido, super rápido. Vamos então ler o desafio para terminarmos em grande o nosso bloco. Vamos Obrigada. então. O desafio que te lançamos hoje para casa é que, a partir deste livro pop-up que a Casa Nico Inês nos trouxe, realizes tu o teu livro pop-up. Poderás encontrar esta proposta na página da Casa Nico Inês e ainda no enunciado deste bloco, disponível na página do Estudo em Casa. Ao consultares o enunciado, poderás encontrar informação complementar a este bloco, tal como te disse há pouco. Continua com este espírito criativo e crítico e, sobretudo, com consciência ambiental. Muito obrigada, Nico e Inês, Obrigada. por terem estado connosco. Foi um gosto ter-vos no Estudo em Casa. Foi um prazer, obrigado. E eu espero que continuem a trabalhar nestes maravilhosos livros que vocês fazem, que eu imagino que seja um enorme desafio lá em casa, porque trabalhar em casa nunca é fácil, pois não. Não. É estar o dia todo juntos e Mas depois a trabalhar. fazer estas coisas dá sempre tanto não é? gosto na terça. Às Não são vezes tão é. difíceis. Aliás, isto nem só há trabalho, só há É verdade. diversão, não Um é? bocadinho, É Porque uma nós, paixão. quando olhamos para estes livros, nós conseguimos perceber esta paixão que vocês imprimem. Aliás, há uma frase vossa que eu registrei que diz precisamente isso. Nós ensinamos o que gostamos e o que fazemos bem. É qualquer coisa assim parecida, Sim, não é? É basicamente é essa isso. o nosso gosto, sim. Muito obrigada mais Boas uma vez. férias. Obrigada. Obrigada. Adeus. Até ao próximo bloco. Tchau. Tchau, obrigado.